seja bem-vindo ao Dupla em Consulta, o EDCC. Eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje a gente vai falar sobre crise na Argentina. Mais uma, meu povo. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal, que vão aparecer aqui embaixo. Aliás, estamos numa campanha para chegar aos 5 mil inscritos, então aproveita, divulga o EDCC, manda lá no seu glorioso grupo da sala, se você faz RI, compartilha com seus amigos. E hoje, para falar sobre esse tema, que é um tema muito delicado, a gente já falou sobre a Argentina aqui no canal, mas hoje, por uma perspectiva mais da economia e menos da política, temos um convidado especial que já esteve aqui no EDCC, é um dos nossos assíduos telespectadores do canal, professor João Ricardo, seja bem-vindo de volta. Olha, muito obrigado. Só não sei porque você só me chama pra falar sobre crise, né? A gente podia falar de coisa boa também, né? Quem mandou você estudar isso no seu doutorado no mestrado, não é mesmo? Bom, o João já esteve aqui, já falou outras vezes com a gente, na época falou sobre crise de 2008, ele já se apresentou naquela ocasião, mas se você não viu aquele vídeo, inclusive, vai aparecer aqui nos cards, não deixe de ver. Eu vou deixar ele se apresentar de novo. Então, João, fala um pouco sobre você, para quem ainda não te conhece. Explica como é que você veio parar até aqui falando de crise, mais uma vez. Bom, sou João Ricardo, professor de economia. Eu estudo assuntos relacionados à macroeconomia, finanças internacionais. Então, basicamente, tudo está dando errado no mundo e aqui dentro, de maneira agregada. Assim. Acho que é super interessante a gente falar sobre o que está acontecendo na Argentina agora, porque tem surgido alguns paralelos com a crise de 2001, 2002, mas ela é bem diferente na sua natureza, embora já antecipando, dando spoiler, no final vai dar recessão, né? Não tem jeito. Então acho que é interessante falar sobre isso, porque como a Argentina é um dos principais parceiros comerciais que a gente tem, isso impacta diretamente o Brasil. Muito bem, então acho que vale a pena começar do início, né? Para quem não está acompanhando, não entendeu direito ainda o que está passando lá na Argentina, vocês sabem que a Argentina está em pleno processo eleitoral, isso tem repercutido bastante aqui na imprensa brasileira, mas não necessariamente as pessoas conhecem as causas, né? Não conhecem exatamente qual é a situação. Então, se fosse fazer um resumo da ópera, né? Do que está acontecendo na Argentina, como é que você explicaria? Eu acho que a gente tem que voltar um pouco, não nessa eleição, na eleição passada, né? Teve uma transição de governo e uma agenda de política um pouco mais ortodoxa, vamos chamar assim, com algum receituário mais de privatizações, de uma redução dos gastos do governo, assim, essa era a ideia, né? A ideia de implementar uma agenda que tem um receituário de corte de gastos, que tem um receituário de mais privatizações e uma outra forma de organizar a atividade econômica. Para isso você precisa de articulação no parlamento, para isso você precisa de um esforço da sociedade e a ideia foi atacar um dos principais problemas da Argentina, que é a inflação, de maneira gradual. Então acho que um dos principais pontos de ter dado errado é justamente atacar esse problema só com gradualismo. Como não queria que a economia fosse muito machucada muito rápido, esse corte de gastos que acabou não acontecendo, essas privatizações que demoraram e todo esse rearranjo da economia, ele não aconteceu da maneira como tinha sido desenhada. E o resultado foi, o endividamento cresceu muito, é um endividamento em moeda estrangeira, a Argentina voltou a acessar os mercados internacionais, o investidor deu um voto de confiança, mais um voto de confiança, mesmo com um histórico de calote que tem na Argentina. Só que essa empolgação que aconteceu, tanto doméstico quanto internacionalmente, fez com que as reformas que precisariam ser feitas não tivessem avançado na velocidade que precisaria. E aí, como o mundo está um pouco sensível nesse pós-crise, com guerra comercial, com Brexit, com um monte de coisa, não deu tempo o suficiente desse gradualismo ter efeito. Aí agora a gente ainda está presa nisso, né? Está acabando, as reservas internacionais estão diminuindo, acabando não, mas estão diminuindo, a inflação está muito alta, a taxa de juros da dívida em 80% ao ano, quer dizer, como é que você consegue pagar essa dívida que vai crescendo de uma maneira assim, assustadora, exatamente. Então, esse é o panorama. E aí a gente coloca a perspectiva de eleição nas primárias. O candidato que é incumbente percebeu que pode perder e aí começou a utilizar certas ferramentas que já não eram utilizadas há muito tempo na América Latina, sabe? Congelamento de preços, você restringir acesso à moeda estrangeira. Assim, é a receita que a gente já viu dar errado em todos os lugares que tentaram. Inclusive lá. Inclusive lá, exatamente. E você mencionou, né, o paralelismo que se traça entre a crise atual e a crise cambial, né, do início dos anos 2000. Como você avalia isso, né? Que paralelos são
razoáveis serem feitos e quais são as diferenças principais? Olha, eu acho que o principal paralelo é que as duas surgem de erros de política macroeconômica. Então, elas surgem de erros na condução do país. Naquela época, né, então na década de 90, que a Argentina, inclusive, era vista super bem do ponto de vista do ambiente internacional. O FMI colocava como um dos exemplos de gestão macroeconômica aqui na América Latina. Tinha um câmbio fixo, a taxa de conversão. Então, você tinha um câmbio fixo em relação ao dólar. Só que, naquela época, algumas pessoas dizem, olha, o endividamento cresceu muito na Argentina durante os anos 90. Na verdade, como eles tiveram um regime de transição da previdência deles à época, e eles assumiram algumas dívidas que não estavam contabilizadas, parece que a dívida explodiu, mas na verdade foi só um reconhecimento. Quando você tira isso da conta, o resultado do governo estava bem estável e com economia, assim. Só que eles imprimiram muita moeda muito rápido. Aí o que acontece é que quando você imprime muita moeda muito rápido em condições normais, a gente tem alguns exemplos hoje em dia que saem um pouco dessa linha, né? Estados Unidos, algumas coisas que aconteceram na Europa, Japão, mas em condições normais, se você imprime muita moeda, uma hora a sua moeda tem que perder valor. Dado que eles seguraram a taxa de câmbio enquanto puderam, você tinha um excesso de gastos e a taxa de câmbio estava muito fora do lugar. Uma hora, os fundamentos da economia, eles prevalecem. E aí estourou o câmbio. Estourou o câmbio quando você tinha empresas e famílias com dívida em dólar e, portanto, eles da noite para o dia ficaram muito mais endividados do que já estavam. Neste caso, o que aconteceu? A Argentina precisou acessar os mercados internacionais, fez um acordo com o FMI e nesse acordo não podia financiar o déficit emitindo moeda. Então, para não fazer a mesma coisa do passado, teve que segurar. Mas se o déficit é grande, essa taxa de juros altíssima que a Argentina paga, como é que você faz? Eles foram se endividando cada vez mais. Enquanto o investidor tolera isso, tudo bem. Mas é o espaço para poder fazer as reformas, para ajustar, para apertar as contas. Eles não fizeram a lição de casa. E aí deu errado. Bom, João, a gente está vendo um fator político agora intervindo nesse processo, né, que é a questão eleitoral. A gente está vendo uma campanha difícil entre o Macri e a Kirchner, e há uma possibilidade grande da Kirchner vencer essa eleição, dado o atual contexto, né? Muito cedo para falar isso e tal, mas é o contexto atual, as pesquisas têm indicado isso. Então, vamos pensar na questão do contexto eleitoral. A gente está vendo que está tendo uma disputa muito acirrada e que são dois posicionamentos muito distintos em relação a como lidar com a economia. Como você vê isso? Primeiro, eu acho que é justamente porque os dados mostram que para o Macri a situação está ruim, que bateu esse desespero. E aí começou a fazer um monte de escolhas um pouco atabalhoadas, assim. Então, o primeiro impacto que eu vejo é negativo nesse sentido. Eles estão com uma pressa, porque o calendário eleitoral não deveria, embora a gente saiba que não deveria ser um constrangimento para a gente desenhar a política econômica, né? O país não acaba nem começa na eleição, embora existam interesses que são desenhados com base nisso. Tem uns que acabam. Oi, Brasil. Agora, precisa ver quem é que de fato vai assumir e como é que vai encarar esse problema. Só que a inflação já está tão alta e com uma dinâmica que descolada da atividade econômica que eu não acho que só o receituário tradicional, corte de gastos, aumentar mais ainda a taxa de juros, quer dizer, para que nível teria que ir? Eu acho que isso só não é suficiente. Eu acho que a Argentina precisaria de algo semelhante ao que a gente teve no Brasil, que é um plano real, no sentido de que atacar o problema colocando a sociedade na discussão, então explicando como é que você vai fazer isso, tem uma questão de transparência, em colocar a sociedade junto, tentar atacar essa inércia inflacionária, ou seja, esse movimento que a inflação ganhou simplesmente por ter acontecido e não colado com uma atividade econômica mais ou menos aquecida. Que a Argentina não cresceu assim para poder ter uma inflação desse tamanho, né? Exatamente, então não é uma questão de que a atividade está, os gastos estão crescendo muito, os gastos do governo sim, e aí você tem um problema de endividamento, mas não é basicamente consumo que está explodindo, não é um investimento, ou exportações líquidas, assim, não é a parte de gastos, né? Portanto, eu acho que tem que ter uma reforma que pense na estrutura da moeda como um todo. Como que você ataca esse problema dos reajustes de preços, de indexação? A Argentina tem um problema, né, que a parte da economia é dolarizada, então é mais difícil você lidar com isso. A gente não tinha essa situação aqui. A gente tinha uma moeda antes do real que podia deixar de existir, que as pessoas naturalmente queriam trocar, né? Lá eles não vão querer naturalmente sair do dólar, o que deixa a situação um pouco mais complicada. Mas eu acho isso. Eu acho que tem que casar essa gestão da dinâmica dos gastos e da dívida pública com uma reforma monetária um pouco mais ampla. Porque eu acho que a Argentina já chegou num momento que
só fazer gestão de demanda não segura. E como você vê o papel de determinados atores internacionais nesse processo, né? Seja países, como é o caso dos Estados Unidos ou da China, que tem uma participação relevante nessa política de investimentos e até de empréstimos em relação aos argentinos, mas também de instituições como o FMI e tudo mais, né? E como esse relacionamento pode impactar essa crise? Eu acho que para poder resolver, tem um papel fundamental dessas instituições. A gente viu, por exemplo, que o FMI, quando fez um empréstimo e deu a chancela do fundo para o que o Mark queria ter feito, os investidores deram um voto de confiança. É lógico que agora, o FMI, nesse momento de transição, porque a Christine Lagarde está saindo e a gente, fica mais difícil você colocar mais dinheiro na Argentina, dado que o plano fracassou. Só que, de alguma forma, é como se a Argentina estivesse importando credibilidade. Então, precisa da comunidade internacional, de alguma forma, atuar para que sirva não só como uma chancela, mas também como alguém que está olhando para ver se as políticas e as reformas vão ser bem desenhadas. Eu acho que é importante. Para sustentar essas reformas, eu acho que o papel do capital internacional é fundamental. Tem muito dinheiro no mundo, procurando destino. Se as regras... Minha conta, gente, manda lá. Esse pessoal tá procurando destino, eu tenho tá destino faltando? aqui, Pô, ó. me avisa. Eu tenho destino sobrando. Ô, gente, Capital que eu tava. faço um bom destino pra esses dinheiro aí. Você tem um capital procurando um lugar, só que você precisa ter regras do jogo bem definidas, você precisa ter garantias para o investidor que ele vai poder ter esse dinheiro de volta. Então, quando o investidor coloca dinheiro e a taxa de câmbio se deprecia dessa forma, a inflação, que é um tipo de calote, sem falar que agora a Argentina quis renegociar os termos da dívida. Renegociar os termos da dívida é uma maneira light de dizer, não vou pagar o que eu prometi. Então, é um calote para todos os efeitos. Uma É uma moratória moratória para todos os efeitos, embora esse nome seja um pouco... usual e amigável. Mas assim foi o que aconteceu, né? Se você tem um compromisso e não cumpre, é basicamente um calote. Então, acabou de dar um calote. Fica difícil você conseguir que entidades internacionais, de alguma forma, apoiem, né? Mas eu acho que precisa, porque só domesticamente, eu acho que seria um esforço muito grande. Muito bem. Então, agora você já sabe um pouco mais sobre a crise na Argentina, vale a pena continuar acompanhando. João, sempre muito bem-vindo aqui no canal, no Em Dupla com Consulta. Se você tem alguma dúvida, questão, opinião, comentário, deixa aí embaixo. Aliás, aproveita para ativar as notificações. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Use nossa hashtag EDCCResponde. Muito obrigada pela sua audiência. E como o Lucas vai me lembrar, vamos mais uma vez divulgar as redes sociais. Já ia esquecer das redes. Primeiro, obrigado, João. Foi um prazer novamente tê-lo aqui, né? E segue a gente, segue o João também, vão aparecer as redes sociais dele aqui. Não é pra ficar mandando pergunta acadêmica lá, tá? Não é pra isso que serve, rede social do professor, é pra ser legal com a gente e falar, ô, professor, você é da hora. E contratar para dar palestra. E contratar pra dar palestra, isso pode. Aí, cadê o capital do mundo que tá procurando destino? Investir nas nossas contas, pode, isso eu passo, ó, tranquilo, viu? Se você é dono do capital do mundo que tá procurando destino, aqui Jorge ó. Soros, eu falo com você. Olha só, quem te viu, quem te vê. Vamos guardar porque o print é eterno. Ele é globalista. Pessoal, valeu, segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um prazer. Minha mãe é médica. Pois é. Eu fiz RI. Você fez aí ovelha negra. Muito melhor, muito mais legal. Também TV com química. Tem? Entre os países, Relacionamento. Né? Não, foi ruim. Foi. Tananana. Chama beleza. Quê? Chama beleza. Mulher Pepita, ela fala, chama beleza que vem. Beleza. Chama beleza, bem beleza. É assim. Beleza, vamos lá.